nas eleições 2024. E a gente dá sequência nesta sexta-feira à série de entrevistas iniciada esta semana com os candidatos à Prefeitura de Salvador. Entrevistas para que os nossos ouvintes, especialmente o público eleitor, para que todos possam conhecer melhor o que pensa, quais as propostas de cada um dos candidatos. Afinal, são muitas as questões que envolvem uma cidade como Salvador. E olha, o tempo da entrevista é de 40 minutos. E o sexto entrevistado da série é o candidato Giovanni D'Amico, do PCB, que já está conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, candidato. Bom dia, Jefferson. Bom dia para a nossa bancada, Ernesto, Levi, que está aqui com a gente, e também para os nossos ouvintes. Obrigado pelo convite. Maravilha. O senhor defende um modelo de gestão socialista para Salvador, não é verdade? E eu te pergunto, numa cidade com profundas desigualdades, como é que pretende implementar esse modelo sem esbarrar na resistência de setores mais conservadores, do empresariado local também? Jefferson, essa é uma pergunta muito legal e ela dialoga muito com a perspectiva de projeto de cidade que Salvador está precisando e que é o que o PCB defende, né, como bandeira. A gente fala que tem um ator que está faltando na equação sempre que a gente discute os problemas de Salvador. E é precisamente a população. Parece que sempre a gente está falando de um embate entre o poder executivo, o poder legislativo. Se você não tiver uma maioria na Câmara, o que você vai fazer? Eu acho que essa é uma pergunta pertinente, mas a gente precisa trazer em questão o que a população acha desses projetos que a gente está discutindo para a cidade. Então, no final das contas, esse é o limite que a gente está tentando romper, de que a gente só vota de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, são os únicos momentos de participação efetiva e concreta. Então a gente está dizendo que está faltando um movimento que coloque nas mãos da população potencial de tomada de decisão, né, seja a partir de conselho, seja a partir de instrumentos de controle, para a saúde, para a educação, para a gestão em geral. Então, é um modelo participativo no sentido de um poder mesmo sendo dividido com a população, convidada cotidianamente a escolher os rumos da cidade. Agora, o senhor assume uma postura de crítica, né, ao capitalismo como um sistema que perpetua desigualdades. Eu penso que cabe, não, uma pergunta como essa. Como é que pretende, por exemplo, atrair investimentos, gerar empregos numa cidade onde a economia depende fortemente, não, de atividades comerciais, turísticas? Como fazer essa equação? Eu acho que aí a gente também cai num ponto interessante, porque frequentemente a gente pensa que você exercer um poder público em favor de segmentos mais desfavorecidos necessariamente é apenas um confronto, né, com setores do empresariado. Eu acho que a gente pensa um pouco diferente disso. É evidentemente que tem situações de exploração que não tem jeito, que o poder público precisa bater de frente, exercer ali o seu papel regulador. Mas existem também várias situações onde a gente pode pensar uma estrutura de cooperação mesmo. Veja, se a gente olha para Salvador do ponto de vista de geração de emprego e renda, são os pequenos comerciantes, são restaurantes, são cabeleireiros, etc., são os pontos que mais geram emprego na cidade. Agora, quando a gente vai ver onde que o poder público está usando o seu fomento, sua capacidade técnica, sua capacidade jurídica, de crédito, nunca é para favorecer, né, os segmentos que são maiores geradores de emprego e renda. Então, a gente acha que está desbalanceada a equação. Então, é nesse sentido que a gente está pensando. O poder público precisa estar direcionado onde tem apoio para geração de emprego e renda, onde vai favorecer a maior parte da população. D'Amico, a gente está vivendo o que eu não gosto do termo, mas enfim, o termo está consagrado, de polarização, né? E você já se apresenta como candidato majoritário pela segunda vez. Em 2022 você foi candidato a governador, também pelo PCB. E é isso que eu queria te perguntar: como se posiciona um candidato jovem como você, de um partido comunista, nesse momento em que qualquer pessoa, até a Semineto já foi chamada de comunista pelos bolsonaristas? Como é sustentar essa posição ideológica, os pressupostos teóricos que você sustenta, essa visão de mundo que está expressa aí no seu discurso sobre a cidade, nesse contexto que o menos próximo da violência do que bem pouco tempo atrás, mas ainda numa tensão muito grande e numa aversão de parte da sociedade a qualquer coisa que pareça comunista, vermelho, socialista, bicho-papão, comedor de criancinha. Interessante, Ernesto. Tem
alguns documentos que vão situar que lá em 1850, mais ou menos, no começo dos debates abolicionistas, acredite se quiser, já haviam liberais abolicionistas sendo chamados de comunistas aqui no Brasil. Então, não é tão nova essa história de você criar algum tipo... E aí, na toa, Marx brincou, né, com aquela ideia de um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Era para ser uma brincadeira, algumas pessoas acabaram levando a sério, Tem né? gente que acredita até hoje. Na verdade, o que estava se situando é que o debate político, frequentemente, quando a gente tenta entrar em termos mais profundos, dos diferentes projetos de sociedade, existe muitas vezes uma tentativa de você criar algumas caricaturas mesmo. E aí, se a pessoa defende qualquer coisa que seja, digamos assim, mais próxima de uma perspectiva social, aí você chama ela de comunista. Mas não é qualificando, né, o que é um comunista. Não, você chama, ele quer roubar a sua casa. Para desqualificar. Para desqualificar. Então, a gente acaba fazendo um papel, e o que eu acho que é inclusive educativo, porque nós reivindicamos a bandeira do comunismo, mas para também tentar limpar um pouco esse meio de campo, explicar o que é que a gente entende de sociedade, o que a gente defende. Uma imagem que eu acho bastante pertinente é que nessa confrontação, você é comunista, vai roubar a casa de não sei quem, eu digo, bom, é legal a gente ver onde é que a gente está tendo hoje mais gente sendo retirada de suas casas, seja por hipoteca, seja por vários mecanismos de tomada de residência. É no coração do capitalismo. Nos Estados Unidos, hoje, a gente olha várias cidades com uma quantidade gigantesca de pessoas morando nas ruas. E aí um país vizinho e pobre, com várias questões, que é Cuba, mas com um potencial de girar a favor de sua população a máquina pública, tem 95% de casa própria. Só isso daí já nos mostra um pouco, né? Como não é tão fácil assim a gente querer fazer esse tipo de contraste, né? Agora, aqui em Salvador especificamente, você como candidato que é um professor, sim, qual é a sua opinião sobre a educação no plano municipal, evidentemente, aí nós estamos falando do limite até o ensino médio, né? Da pré-escola até o ensino médio. Qual é a sua visão, qual é a sua proposta, caso seja eleito, o que você faria de diferente de política educacional no município? Bom, Ernesto, e também para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando, a gente vive um drama considerável na educação. Ela começa na educação municipal, mas invade, né, até o ensino médio, e tem alguns pontos que eu acho que vão precisar de uma confrontação mais imediata. Eu dou aula a partir do 6º ano, né, e a gente evidencia... Dá aula de? Eu dou aula de geografia. Apesar que na rede estadual, às vezes a gente dá aula de muito mais coisas do que o nosso concurso nos chamou. Mas a gente tem notado, por exemplo, quando você compara a entrada de alunos e o quanto deles frequentam e vão até o final do ano, isso já no 6º ano, ainda muito novos, a gente já começa a ver um indicador de evasão, de abandono da escola. Você compara o 6º com o 7º, 7º com o 8º e assim por diante, você vai vendo como as escolas vão tendo cada vez mais alunos abandonando. Então, primeiro, a gente tem um problema aí grave de evasão, que a gente vai precisar enfrentar, e eu acredito que as estratégias que estão sendo implementadas são muito ruins. A gente tem fechado disciplinas importantes, como artes, educação física, na educação infantil, que permitem você estar acessando na escola ferramentas lúdicas, você está trabalhando concentração, está trabalhando várias outras capacidades e competências do aluno, ao mesmo tempo dão também espaço para um pensamento crítico, junto com outras disciplinas, só que a gente está cada vez mais estreitando o funcionamento dentro da escola. Isso se junta com salas de aula hiperlotadas, então a gente vem sempre insistindo que a gente vai precisar reduzir o número de alunos por sala de aula. Ao mesmo tempo, Salvador volta a despontar em indicadores de analfabetismo. Qual é a resposta do poder público? A gente tem fechado a educação de jovens e adultos, o EJA, que é precisamente o segmento da educação com maior capacidade. Fechou? Muitas turmas têm sido fechadas de EJA, né, especialmente as do noturno, que elas têm algumas atribuições, mas uma delas é o foco de trabalhar na questão de alunos que estão fora, né, da idade de alfabetização, ou às vezes até passaram da alfabetização, mas com problemas ainda graves, né, na escrita, que a gente chama às vezes de analfabetismo funcional. Mas não só no EJA, a gente percebe até na educação regular, alunos saindo do Fundamental 1, indo para o 6º, para o 7º ano, ainda com problemas muito graves de escrita e leitura. E a gente não tem tido nenhuma estratégia para lidar com isso. E aí nos leva ainda para uma terceira questão. Isso tudo se soma a um quadro docente cada vez mais desmotivado, adoecido. A prefeitura não paga o piso, isso é importante que se diga, ela até simula com algumas bonificações, como se pagasse o piso, mas se o professor se aposentar, a maioria deles não tem garantido o piso nacional do magistério, que é uma lei federal.
Então, a gente tem ainda essa necessidade de equalizar os contratos para que todos os professores tenham minimamente o piso sendo contemplado. E eu ainda acho que fica aquém, né? Junto com a discussão de um plano de carreira, que aí nos leva realmente para uma ideia de que, para você trabalhar ensino e aprendizado, né, tanto do lado do professor quanto do lado do aluno, a gente vai ter que olhar a qualidade a partir da perspectiva dos profissionais, mas também a partir da perspectiva de nossos jovens, a infraestrutura, são quadras e todo o resto, né, para a gente pensar realmente uma escola convidativa e que o aluno pare de abandonar. Sobre gestão escolar, amigo, também aproveitando aqui a sua experiência como professor, em alguns lugares, principalmente no Paraná, mas não somente no Paraná, em Belo Horizonte já se faz isso com a educação infantil, que é a terceirização da gestão escolar, da parte de zeladoria, ou seja, excluindo o pedagógico de quem vai cuidar da máquina, da estrutura da escola. O prefeito Bruno Reis tem uma visão um pouco próxima disso, acho que ele não chegou a propor coisa parecida, não vi, pelo menos, mas o campo político ao qual ele se filia defende muito esse tipo de medida, né? Qual a sua opinião? Eu não estou pedindo uma crítica sua, alguma proposta, eu repito, eu não vi isso no plano de governo do candidato Bruno Reis. Mas qual a sua opinião sobre gestão escolar? Como devem ser geridas as nossas escolas e se essa proposta de terceirização ou de privatização, como você vê isso? Ernesto, a gente tem alguns mecanismos que vão nesse sentido de uma terceirização, às vezes uma administração direta. O Estado de São Paulo mesmo inaugurou algumas situações que eu considero bastante problemáticas, né? De você realmente desresponsabilizar o poder público da gestão. Agora, a gente já tem aqui em Salvador algumas boas experiências de transferência de responsabilidade, especialmente na educação infantil, popularmente chamadas de creches, né? Boa parte das creches hoje, que estão dentro da alçada do poder público municipal, já estão sob gestão privada, seja de igrejas, seja de ONGs, seja de organizações diversas. Comunitárias. Dessas comunitárias. Só no ano passado foram mais de 140 contratos novos, ou seja, e tem crescido. Isso significa algumas formas de transferência de recurso público para segmentos da iniciativa privada, e aí tem alguns problemas envolvidos, né? A gente tem, por exemplo, poucos mecanismos de controle da qualidade do ponto de vista do serviço que é prestado. A maioria dessas escolas não tem contratado profissionais formados em pedagogia, né, para acompanhar as crianças, nem mesmo os professores. Então, a gente tem professores que não são nem licenciados, nem formados em pedagogia. A gente tem os auxiliares de desenvolvimento educacional, normalmente também sem qualquer tipo de treinamento, né, de capacitação. E aí volta para aquela problemática. A gente não tem planos de carreira, a gente não tem planos de especialização, de você estar olhando, poxa, tem alunos PCD, tem cada vez mais uma demanda para alunos dentro do espectro autista e várias outras, que se você não tem aí uma participação do poder público, das comunidades, para pensar plano político-pedagógico e tudo aquilo, fica muito esvaziado, né? Então, eu acho particularmente problemática essa forma do poder público se desresponsabilizar da gestão. E aqui já tem avançado na educação infantil, mas talvez corra o risco até de extrapolar ainda mais. A gente está conversando aqui com Giovanni D'Amico, candidato do PCB à Prefeitura de Salvador. Já temos 12 dos 40 minutos disponíveis para essa entrevista. Levi Vasconcelos, também conosco, fazer uma pergunta para você, D'Amico. Ô D'Amico, você é de um partido de esquerda, um partido comunista, né? O que é que você faria se fosse prefeito de Salvador para sustentar as suas convicções ideológicas e mostrar a diferença? Uma pergunta legal. A gente é sempre confrontado com coisas do tipo, vocês abririam mão das convicções para fazer uma governabilidade, coisas do tipo. Olha, se a gente quisesse adotar esse tipo de estratégia, a gente não estava aqui. E a gente não tinha, inclusive, até atrasado a submissão da candidatura porque a gente estava preocupado em fazer um programa coletivo, né? A gente tem feito um programa a muitas mãos, com muita discussão em vários temas, vai para a mobilidade, vai para a educação, vai para a habitação e todo o resto, porque a gente tem um compromisso muito grande, tanto com a história que o PCB constrói, que não é de hoje, mas um compromisso de sociedade mesmo, né? Então, para nós, evidentemente que você fazer uma gestão que parte de premissas comunistas, ou seja, de você reverter a situação de um poder público que está priorizando segmentos que já estão favorecidos e fazer o contrário disso, botar a serviço da população que mais precisa a máquina pública, isso cria impasses, vai ter gente que não vai gostar muito, mas a gente está disposto
a chamar movimentação, a chamar os seguidores, os segmentos da sociedade para se organizarem, sejam elas as associações de moradores, sejam elas as entidades, sindicatos, né? Até mesmo os segmentos hoje que também estão muito de fora, que são os segmentos, né, do jornalismo, as universidades. Então, existe toda uma gama de ferramentas de chamar a sociedade civil para participar da tomada de decisão, que, ao nosso ver, favoreceria muito um debate público, que não quer dizer que necessariamente vai concordar com tudo que eu esteja propondo. Mas quanto mais a gente faz esse debate colado com a sociedade, com as demandas emergindo dos bairros, né, das comunidades, e aí provavelmente a gente vai estar falando uma língua muito próxima daquelas demandas e necessidades e vai ganhar apoio popular. Então é por aí que a gente está pensando. D'Amico, você já disse que as outras candidaturas não apresentam propostas reais para melhorar a vida dos trabalhadores. Eu te pergunto, como é que você espera conquistar o apoio dos trabalhadores para um programa de governo como esse que você defende, que propõe mudanças radicais e que pode ter dificuldades para ser colocado em prática num curto prazo? Legal, Jefferson. A gente tem que também pegar essa preocupação. O nosso programa não pode apenas querer apostar em medidas que só vão surtir efeito lá na frente, né? Então, esse é um ponto também que a gente vem se preocupando. Como é que a gente compatibiliza alguns ajustes, digamos assim, de médio e longo prazo, com ajustes mais práticos e mais imediatos? Então, aí a gente precisa ir realmente caso a caso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a questão do desemprego em Salvador, e a gente vê ela como uma questão central, o que é que o poder público tem adotado nos últimos anos? Novamente, cai numa situação meio que de desresponsabilização, que o poder público deixa a cargo do mercado, né, basicamente, né, a oferta de emprego na cidade, e os indicadores de Salvador estão cronificados. Salvador está sempre despontando entre as capitais com maior índice de desemprego, já há alguns anos como a capital com o maior índice de desemprego, hoje a gente está com mais de 16%, e a gente não tem medidas reais de intervenção direta para a gente gerar emprego e renda. E foi aí que a gente pensou, olha, a gente pode ver 3 frentes de trabalhar essa questão. Algumas com medidas que vão um pouco mais imediatas e outras que vão ao longo do tempo. Mas a gente precisa pensar em geração direta de emprego e o poder público tem potencial. A gente avaliou algumas áreas, por exemplo, a construção civil tem um potencial muito bacana. Você associa com a demanda, que é grande, de moradia popular, e a gente estruturou uma proposta. Olha, precisamos de uma empresa municipal de construção civil. Essa é uma das frentes, a contratação direta. Olha, a gente pode trazer para o interior da prefeitura a gestão do saneamento básico da oferta de água. Existem experiências até na Bahia mesmo, né, de empresas municipais de água. E Salvador tem um problema ainda grave de regularidade da distribuição de água e também do saneamento básico. Nossa taxa de cobertura é ainda muito baixa. Dá para trazer o poder público novamente, gerar contratação direta. Mas a gente precisamos de outras medidas também. A gente pensou a questão das cooperativas. É o poder público organizando segmentos que já estão aí, mas que estão na informalidade, mas que estão com pouco acesso à técnica, pouco acesso a crédito. E aí a gente dá uma robustez a segmentos. Só de você pensar gestão de resíduos sólidos, por exemplo, na nossa cidade, é tanta coisa que vai jogada no lixo poderia estar sendo revertido, né, dentro de cooperativas com um apoio da prefeitura, novamente gerando emprego com carteira assinada, tirando as pessoas da informalidade com direito a férias, 13º. E aí vem aquilo que a gente começou falando lá atrás. Também é uma terceira frente, um apoio direto aos pequenos produtores, sejam eles pequenos mercados, pequenos comerciantes, que têm um potencial de contratação grande. Então a gente tem tentado olhar a coisa para medidas mais imediatas e algumas que a gente sabe que só vão conseguir se estruturar ali na frente. É um programa que está tentando olhar para várias faces da questão. D'Amico, um tema que a gente fez questão de abordar com todos os candidatos que estiveram conosco aqui essa semana, a segurança pública. Sim. Como é que você pretende encarar esse problema, que é um problema cada vez mais crescente aqui na cidade, sem, por exemplo, recorrer ao aumento da força da repressão policial, que muitas vezes recai mais sobre a população mais pobre, população negra? Enfim, como é que você enxerga essa problemática da segurança pública em Salvador? Bom, Jefferson, para quem está nos ouvindo, certamente esse é um dos pontos que tem deixado todo mundo mais aflito. Salvador vem vivendo uma situação de
praticamente assim, de exportação, né, eu diria, né, de outras localidades exportando para Salvador mais segmentos, né, de facções, de criminalidade. A gente teve aí já bastante noticiado a chegada do Comando Vermelho. Tem outros segmentos de facções se instaurando em nossa cidade. E o que a gente vem já avaliando há bastante tempo é que a única grande política pública que vem sendo implementada já há algumas décadas em Salvador, não é diferente, é uma política de enfrentamento, seja nas polícias de gestão estadual, a PM, a Polícia Civil, a Federal, e a própria Guarda Municipal, que tem nas suas prerrogativas institucionais ser uma guarda voltada para a prevenção. Na prática, ela própria está reproduzindo a mesma dinâmica, colocando cada vez armamento de maior calibre, ou seja, se preparando apenas para um enfrentamento frontal e direto à criminalidade. E a gente vem avaliando que essa estratégia não tem dado bons resultados. Quanto mais a gente militariza o Estado, mais as facções se militarizam, mais o conflito atinge as pessoas que são pegas no fogo cruzado, e a gente vê uma situação cada vez mais calamitosa. Então a gente vem insistindo numa abordagem diferente para esse problema. Como é e de onde é que a criminalidade vem tirando o seu potencial? São duas fontes. Uma delas é o recurso material, né, e aí é principalmente o tráfico de drogas, mas também de armas, e outra delas são os recursos humanos. O poder público, especialmente o municipal, tem uma capacidade grande de atuar especialmente nesses recursos humanos. São os jovens que continuam adentrando na criminalidade, que não enxergam um outro horizonte possível, e a gente tem deixado isso continuar acontecendo. Então, a gente vem pensando, por um lado, é educação, é saúde, é transporte, lazer, esporte, toda essa gama, né, do que a gente pensa de demandas sociais que precisam estar contemplando esses nossos jovens. Ao mesmo tempo, é um programa que traga o nosso jovem para emprego de qualidade, para formação, para que saia dessa situação que a gente falava agora há pouco, né, de informalidade, de desemprego crônico. E ainda tem um terceiro ponto. Do ponto de vista da Guarda Municipal, a gente pensa que essa vai precisar de uma reformulação grande. Ela precisaria atuar junto com as comunidades para ser realmente um contraponto no sentido da prevenção. Eu não acho que tem que ser no sentido do enfrentamento. De aposta em enfrentamento a gente já está fazendo até demais. Então acho que a gente vai precisar reverter essa dinâmica, pensar uma guarda que vai funcionar ao lado das comunidades, para as próprias comunidades pensarem estratégias de prevenção. Como é que eu olho para um jovem que potencialmente está ingressando no crime e eu tento reverter esse caminho? Você vai ter que conversar com o técnico da escolinha de futebol, você vai ter que conversar com a diretora da escola, você vai ter que encontrar um outro arranjo institucional preventivo para evitar que o jovem continue compondo as fileiras do crime, especialmente os jovens negros, meninos em sua maioria, que têm perdido a vida com 16, 17, 18, 19. Né? Então, eu acho que esse é que tem que ser o nosso foco, é evitar que esse jovem continue engrossando as fileiras do crime. Você citou o tráfico de drogas como um dos pilares que sustentam essa criminalidade. Aproveito para te perguntar, qual é a sua visão, sua opinião sobre a criminalização ou descriminalização do uso de drogas, como muita gente defende hoje? Olha, Jefferson, eu falava, né, são acho que dois pilares que hoje sustentam a possibilidade da existência do crime organizado no Brasil. Um delas são os recursos humanos, e o problema social grave no Brasil reforça as fileiras do crime. O outro ponto é o bem material que tem para ser vendido hoje pelas facções, e que é o capital que eles têm à sua disposição, é o tráfico de drogas. E aí, veja, agora o governo começou a discutir, por exemplo, a regularização do jogo do bicho, né? É uma coisa, e outros jogos de azar e coisa do tipo. Era uma atividade que já existia, já estava sendo exercida por vários segmentos da sociedade, e aí sai do campo do se eu gosto, se eu acho bacana ou não. Na prática já existia, já estava sendo exercido, mas o poder público não tinha capacidade de arrecadar, não tinha capacidade de controlar nem de gerenciar. A mesma lógica vale para as drogas. O comércio já existe, ele é um comércio bilionário, e o poder público, ao invés de arrecadar, que seria o que aconteceria se a gente tivesse estruturado um sistema jurídico de legalização, a gente está somente gastando dinheiro. Então eu penso que a gente vai precisar, em algum momento, isso não é um debate com o prefeito sozinho, por melhor que seja, possa resolver, né? Mas com toda a sociedade brasileira a gente vai precisar discutir o que a gente quer dessa situação. Eu acredito que sim, a gente deve legalizar as drogas, e não é só a maconha. Eu acho que a gente precisa legalizar as drogas numa perspectiva, primeiro, de o poder público gerenciar, de o poder público garantir padrões de qualidade, de o poder público tratar com uma questão de saúde pública, inclusive para gerenciar todas
os níveis de uso, desde os cotidianos até os mais problemáticos. Mas aí a gente vai estar arrecadando, a gente vai estar trazendo para dentro do SUS, a gente vai estar trazendo até mesmo para a esfera produtiva, o Estado vai ter que ver como é que organiza, e a gente sai de uma situação calamitosa e a gente desidrata a principal fonte de renda, né, do crime organizado. No final das contas, a gente teria um cenário muito mais favorável para o Brasil enfrentar essa mazela social que a gente tem hoje. Davi, eu queria voltar a falar aqui de saneamento básico. Né? Você falou na ideia de criar uma empresa municipal de saneamento básico. De fato, tem alguns municípios que têm serviços municipais, né? O SAAS ou Itabuna tem a EMASA. EMASA e Itabuna, sim. Que é uma tragédia, inclusive, lá em Itabuna. Mas eu queria te perguntar isso porque há uma proposta colocada aí pelo prefeito Bruno Reis, candidato à reeleição, de municipalizar o serviço, mas na lógica de privatizar a operação. Né? Porque é um serviço municipal que é concedido, no caso, aqui na Bahia, para a maior parte dos municípios, é concedido à Embasa. Né? Como você avalia essa perspectiva de privatização de um serviço essencial como água e esgoto? Olha, Ernesto, assim, eu considero bastante problemática a perspectiva de privatização da água. Eu não acho que a Embasa, enquanto um todo, uma empresa estadual, não tem uma importância, acho que ela tem uma importância grande. Agora, Salvador, por ser a maior cidade e também integrada com a região metropolitana, ela acaba tendo uma demanda muito grande, e aí sim, eu acho que fica um pouco difícil para você ter um gerenciamento da especificidade da capital atrelada à empresa estadual. No caso específico da capital, a gente vem avaliando que teríamos mais potencial de gerenciamento dessas demandas, sejam elas de saneamento ou de oferta de água, a partir de uma gestão municipal. Agora, aí eu estou falando de uma gestão pública. Inclusive, tem um ponto que é importante que a gente note, que os projetos de privatização da água que estão sendo discutidos, e o da própria Embasa, ele não privatiza a empresa como um todo. Ele privatiza apenas a distribuição da água. Mas a parte mais custosa, que é a parte do tratamento, é o filé mignon. Agora, o tratamento continua com o segmento público da empresa. E assim fica fácil, né? Você deixa o Estado gastando para a empresa operar e a lucratividade toda ela fica revertida, né, para empresas privadas. A gente tem muitas experiências catastróficas, inclusive, mundo afora, né, de privatização da água, inclusive países que têm revertido, até mesmo dentro do Reino Unido, a gente teve experiências de empresas de água privatizadas sendo revertidas porque avaliou-se que ao longo do tempo o serviço ficou caro, ficou mais precário, a distribuição de água piorou, o saneamento piorou, então estão tendo que voltar atrás. Aí a gente está na contramão, né, de experiências, inclusive de experiências de países bastante capitalistas. Então, eu acho que é um caminho muito complicado. Uma outra matéria importante quando a gente discute a eleição municipal é transporte. Né? Você, como professor, com certeza vivencia isso. Tem muito estudante que às vezes deixa de ir para aula porque não tem, mora longe, não dá para ir a pé, não tem o dinheiro para pegar o transporte, mesmo pagando meia passagem. Né? Qual é a sua proposta para fazer as correções que todos os usuários do sistema de transporte público em Salvador reclamam? Da falta de integração, da tarifa cara, né, da baixa qualidade dos serviços. Qual é a proposta do PCB para o transporte público de Salvador? Legal, Ernesto. E provavelmente todo mundo que está nos ouvindo, na hora a orelha chega a dar uma esticada quando ouve falar de transporte público. Tem muita gente nesse momento no transporte, né, pensando sobre essa situação. Queria começar falando sobre a integração, porque é uma das medidas que volta até para aquilo que a gente falava antes, que a gente consegue começar a mexer mais de imediato. Hoje as pessoas precisam escolher, muitas vezes, né? Porque ela só pode pegar um ônibus, depois um metrô, depois um outro ônibus. Frequentemente existe algum outro trajeto aí no seu percorrer até o trabalho, seja porque foi deixar o filho na escola, ou porque tem alguma outra demanda, ou até mesmo pela localização de onde a pessoa está saindo. E aí a pessoa às vezes precisa deixar de pegar um transporte porque a integração não contempla. A gente tem vários modelos de gestão de integração mundo afora, onde você pega uma diária, ou uma passagem semanal, ou uma passagem mensal. Isso por si só já potencializaria a mobilidade com o transporte hoje existente, porque a pessoa poderia acessar mais vezes os diferentes modais. Então essa é uma medida muito prática, que dá para a gente pensar ela já de imediato. Agora a gente tem alguns problemas crônicos que vão precisar realmente ser revistos. O atual formato, né,
de gestão do transporte, ele passou, né, especialmente a partir da Integra, a responsabilidade pela oferta do ônibus. A gente tem uma aposta muito grande no modal do ônibus, que se mostra já há décadas, né, como insuficiente para dar conta das grandes cidades. E a própria dinâmica de gerenciamento também está muito insuficiente. Essas empresas não conseguem dar conta de cumprir o que está nos contratos, do ponto de vista de renovação de frotas, de garantia de linhas, porque elas estão sempre tentando rebaixar os custos, alegam estarem deficitárias, mas toda licitação que aparece, elas continuam lá. Só no ano passado a Prefeitura transferiu 200 milhões de subsídios, mais 120 milhões em perdão de dívidas. É uma transferência muito grande de recurso público. Então você tem uma espécie de duplo financiamento. A gente paga a passagem e a gente paga via imposto uma segunda vez para essa empresa, sem nenhum mecanismo de gestão onde o poder público possa avaliar onde é que estão as contas dessas empresas. Será que ela é deficitária mesmo? Para a gente estar repassando mais de 300 milhões de reais por ano para essas empresas de transporte, que não regularizam a frota, que não oferecem, né, a totalidade de linhas. Então tem aí um outro problema que a gente vai precisar mexer. A gente avalia que uma parte importante do transporte municipal deveria estar gerida pelo poder público, não necessariamente a sua totalidade. Tem experiências boas de cooperativas, mas que ainda são muito caóticas, que a gente não conseguiu trabalhar uma padronização, tanto dos aparelhos quanto da capacitação profissional. Então, novamente, viria ao poder público essa ideia de gerenciar a estruturação dessas cooperativas. E tem outros modais que a gente também vai precisar discutir. Agora, até um tempo atrás, Sim. a ideia de tarifa zero parecia que era coisa de menino, coisa de estudante secundarista fazendo manifestação na rua por tarifa zero. Mas cada vez mais na gestão pública se discute isso seriamente. A questão é como é que financia. O candidato do PSOL defende isso, mas o prefeito defende uma outra coisa. E ele fala da conta transporte de cerca de R$1 bilhão. Não existe uma tarifa zero, né? Sim, existe algum mecanismo de você estar colocando. A proposta do PSOL, por exemplo, é uma proposta de parceria público-privada. A gente considera ela problemática. A gente avalia que, do ponto de vista do poder público, a gente tem condições de estar trabalhando no sentido de uma tarifa socializada. Não necessariamente essa tarifa precisa ser zero, inclusive. É importante que a gente pense, porque a tarifa ela também deveria ser um parâmetro de recomposição do próprio transporte. Então, dos segmentos trabalhadores de carteira assinada, que têm condições de pagar, a gente não avalia que seria, de imediato, uma medida necessária você zerar a tarifa. Agora, para pessoas desempregadas e para estudantes, aí a gente vem insistindo. A gente tem condições já com o orçamento atual, só pegar esses 300 milhões que eu falava antes, que estão sendo transferidos, a gente já teria condições de pegar a população desempregada ou de estudantes e está sendo contemplada. Porque são segmentos sociais que hoje não estão gerando renda, não estão com renda para sustentar. Agora, a tarifa, se ela tiver como parâmetro, seja o reinvestimento no transporte, claro, a manutenção, mas o reinvestimento em ampliação, aí a gente teria um parâmetro de tarifa objetivo para que ela seja paga pelas pessoas que podem pagar. E tem um detalhe importante, quanto mais a gente melhora a estrutura do transporte público, mais a gente tira pessoas que hoje estão apostando no transporte individual, na moto, arriscando suas vidas, são cada vez mais jovens. Ontem eu vi uma reportagem que o Sara mostrava alguns dados, né, assustadores, né, de acidentes, e as pessoas também que estão apostando no carro, a cidade cada vez mais travada, mais engarrafamento, e só tem uma alternativa para as pessoas se deixarem de apostar no transporte individual, é um transporte público com mais qualidade. É um VLT que consiga acessar diversas partes da cidade, porque ele é um transporte mais barato. Se a gente fizer uma instalação que nem no Rio de Janeiro, você vai na via pública. O Salvador já teve, inclusive no passado, a gente chamava de bondinhos, né? Mas tem experiência de VLT, porque eles têm uma capacidade de transporte muito maior do que o ônibus. Eles funcionam a partir da rede elétrica, então do ponto de vista ambiental é mais interessante, e a gente conseguiria conectar regiões como a Cidade Baixa, como a Ribeira, que estão hoje completamente desabastecidas de transporte. E dá para ter gestão municipal de VLT e até mesmo de linhas do metrô. A cidade de São Paulo mesmo tem algumas linhas que são geridas pela prefeitura. Então tem muita coisa aí, Ernesto, que a gente consegue Tem muita coisa. ajustar. Eu queria fazer uma última pergunta Claro. aqui, Jefferson vai daqui a pouco caminhar para o encerramento. Em relação à habitação popular, porque Salvador não dispõe mais de terra pública para fazer um programa de habitação popular. Como é que resolve a equação se tem um déficit habitacional tão grande e ainda tem um déficit de qualidade das habitações que estão hoje? Né? Salvador, ela tanto desponta, e não só Salvador, mas a Bahia, em índices de moradias precárias. A gente está no top 5, né, das moradias precárias, mas a gente também tem um déficit habitacional muito grande.
está na casa de 130, 140 mil. É às vezes difícil até de você ter o dado mais preciso, mas está mais ou menos nessa ordem. Enquanto que a gente tem pesquisas apontando que a gente tem o dobro de moradias ociosas do que o déficit habitacional. Não é que necessariamente a gente possa da noite para o dia sair tomando propriedades. Eu não acho que essa é uma perspectiva correta. Agora, é previsto na Constituição de 88 a função social da propriedade, que não vem sendo exercida. Então, o poder público precisaria fazer realmente um processo aí de uma auditoria, de avaliação. Imóveis que estão fechados há mais de uma década, né, que não tem aluguel, que não tem nada, eles estão apenas para especulação imobiliária, aí a gente tem que fazer valer o que está na lei. Junto a isso, a gente falava, né, antes de uma empresa de construção civil, a gente tem um potencial produtivo grande, a gente tem capacidade ociosa, tem muita mão de obra desempregada que pode estar sendo revertida em um projeto de habitação social. E toda vez que a prefeitura fala dos terrenos públicos, é para alienar terreno público para a construção de arranha-céu. Aí é muito complicado. A gente não fala de habitação de interesse social, né? O único programa que Salvador tem é um programa de fachada, literalmente de fachada, porque ele só pinta a fachada, ele não está construindo moradia popular. Então, a gente pensa em tentar zerar esse déficit habitacional por essas duas vias. Seja de mudança de função de propriedades que já existem. No centro histórico mesmo, a gente tem várias que poderiam ser requalificadas, né, recapacitadas, requalificadas, mas também construção de novos conjuntos habitacionais, prezando por parâmetros de qualidade, com transporte, com infra, com a atenção primária ali do lado. A atenção primária também é um problema grande em Salvador hoje em dia, mas isso tudo integrado, né, numa outra dinâmica urbanística. Estamos conversando com o Giovanni D'Amico, que é o candidato do PCB à Prefeitura de Salvador. Ainda temos mais ou menos uns 4 minutos para encerrar a entrevista, D'Amico. A gente percebe uma crescente demanda por participação popular na gestão pública municipal. Como é que você integraria as demandas dos movimentos sociais, enfim, das comunidades organizadas na sua gestão? Esse é o desafio que a gente abriu a entrevista falando, né? Eu acho que a gente pode segmentar um pouco essa dinâmica. É importante que a gente tenha alguns espaços específicos. Por exemplo, você vai falar de saúde. A gente precisa ter, por um lado, o segmento organizado dos trabalhadores em saúde, que inclusive hoje em sua maioria estão terceirizados, né? É um problema grave. Mas aí você vai falar, do ponto de vista da população, a população vai trazer as suas demandas, vai trazer as suas perspectivas do ponto de vista dos profissionais, e a gente precisa de espaços que eles sejam funções de deliberação, tomada de decisão, de controle das funções já existentes, sejam dos postos de saúde, sejam das escolas. Então a gente precisa superar aquela ideia de conselhos, que são apenas espaços de você ouvir alguma ponderação, e especialmente a população acaba tendo uma participação muito tímida, quando não simulada, né, em alguns espaços. A construção do próprio PDDU é totalmente esvaziada dessa presença. Então a gente tem que trazer tantos segmentos organizados, e aí eu gosto de insistir, eles são conselhos de participação popular que superem essa dinâmica que a gente vem assistindo há algumas décadas. Então a gente vai precisar, na verdade, de instrumentos de gestão, de tomada de decisão, de controle das diversas funcionalidades que o poder público tem. É saúde, é educação, é moradia, trazendo os segmentos dos trabalhadores, né, que tem um lado muito importante da reflexão, mas também da população civil organizada. D'Amico, 2 minutos e meio para a gente encerrar, talvez dê tempo para você responder. Qual é a realidade comunista que existe hoje no mundo que serve de referência para embasar, para justificar todas essas ideias que você defende? Bom, eu gosto de me espelhar em algumas experiências, ao mesmo tempo em que eu penso que o Brasil tem uma tarefa de construir o seu próprio caminho. Eu não acho que a gente tem que ficar querendo achar, seja a União Soviética, seja a Cuba, seja a China, seja qual for a experiência, a gente não vai achar a fórmula pronta em lugar nenhum. Acho que a sociedade brasileira tem problemas graves que ela vai precisar encontrar caminhos para sua transformação. Eu sou daqueles que aposta que a gente vai precisar de uma transformação social muito sólida, né, para dar conta. Agora, quando a gente vai olhar para investimento em tecnologias, você olha para a China, ela está dando uma série de aulas de coisas que o Brasil, nos anos 70, 80, tinha potenciais que parece que foram abandonados. A gente tem várias coisas para aprender com a China. A gente olha para Cuba, para a atenção em saúde de Cuba, não tem como a gente dizer que não tem experiências fantásticas ali para a gente estar incorporando.
Então, dá para a gente filtrar o que a gente acha de bom, o que é compatível com a nossa realidade. Cuba tem um programa de agricultura agroecológica fantástico, que tem zerado a utilização de agrotóxicos e que tem garantido a alimentação de qualidade. A gente tem uma carência grande. Salvador hoje está com 4% de crianças com desnutrição infantil grave, né? Então a gente dá para pegar muita experiência, filtrar o que faz sentido na nossa realidade e trazer para aqui para o Brasil. É nisso que eu insisto. Agora vai ter também uma grande gama de potencial criativo nosso que tem que ser exercido, porque é a realidade brasileira que está em jogo, né? Então esse é o grande desafio. Sim. 1 minuto para encerrar, por favor, suas considerações finais, candidato. Bom, muito obrigado, né, pelo convite de vocês, pela bancada, Levi, Ernesto, você, Jefferson, e toda a equipe, para os nossos ouvintes que estão aqui nos escutando. Eu queria deixar um convite para que vocês conhecessem um pouco mais nossas propostas, o nosso programa. Ele vai estar sendo divulgado já está em vias de um programa consolidado, mas que a gente diz que ele vai estar sempre em construção. Então já temos um arquivo aí para ser discutido. Convidamos para conhecer nossas redes sociais, a minha, Cheyenne Ayala, que está junto comigo na chapa. É uma construção coletiva, ela não é uma construção a partir do meu nome, né? É a muitas mãos. E a gente acha que tem muito a contribuir com Salvador. A gente tem uma legislação eleitoral que não favorece, né, conhecermos a diversidade do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de tempo de TV e rádio. São muitas legislações que dificultam, mas a população tem muitos anseios de mudança e a gente está aqui disposto a pensar conjuntamente essas mudanças e dar uma nova cara para Salvador. Então esse é o convite e muito obrigado. Candidato Giovanni D'Amico, do PCB, muito obrigado também pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Essa entrevista vai estar disponível logo mais nos nossos canais, pelas redes sociais, também pelo atardefm.com.br. E na segunda-feira estaremos recebendo Eslane Paixão, candidata da UP, Unidade Popular. Ela também candidata à Prefeitura de Salvador, para uma nova entrevista aqui conosco, no Issa Bahia. Então, tá dado o recado. Giovanni D'Amico, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia para você. 8h46 na Tarde FM.